Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolações, bora pro conteúdo. Senhores que vivem o dia a dia do legislativo, mas eu queria completar o nosso giro de notícias internacional, porque o empresário Elon Musk disse que o governo uma frase, uma declaração que Musk fez em um post na rede social X, afirmando que, abre aspas, o Estado profundo dos Estados Unidos interferiu nas eleições brasileiras. Essa foi uma resposta a um questionamento do senador Mike Lee, um debate que iniciou após o Lee compartilhar o conteúdo do perfil La Derecha Diário, um perfil no X que está retido no Brasil por decisão judicial. Esse conteúdo afirma sobre a interferência do governo Biden nas eleições. Eu queria perguntar, começando pelo Jorge Serrão. Serrão, a sua opinião sobre essa questão, essa declaração, essa frase, essa afirmação de Musk de que o governo americano, o Estado profundo, na verdade, né, a burocracia americana, Departamento de Estado, CIA, o próprio USAID, né, interferiram nas eleições brasileiras. O que isso poderia acarretar, na sua opinião? Isso vai acarretar aqui no Brasil uma investigação séria e uma necessidade que tem que ser a nossa prioridade hoje. A gente tem que buscar um aprimoramento, uma melhora concreta do modelo eleitoral para 2026, que a gente está com uma eleição de novo sob ameaça, hein? Não podemos subjugar aí, acreditar, subestimar nunca o poder dos adversários. O PT tem um projeto de eleger em 2026 de 150 a 200 deputados federais. Eles já estão preparando isso é sério, isso não é brincadeira, e para ter um plano desse é porque eles contam com coisas que a gente nem imagina. Quando saiu toda essa revelação do escândalo USAID, ficou claro que houve ali um problema sim, porque se tivemos uma parceria entre a USAID e o Tribunal Superior Eleitoral, e nós constatamos na eleição passada de 2022 uma excessiva interferência do judiciário eleitoral no processo, então essa interferência ocorreu. A questão é se nós vamos como questionar essa interferência, mas ela ocorreu. A gente tem que criar mecanismos para que isso não se repita. E o nosso sistema eleitoral, a gente tem que brigar claramente, tem que ter contagem pública de voto, tem que partir para uma nova modelagem de escolha, colocar em questionamento a questão do voto proporcional, começar a debater voto distrital. A gente tem que começar, no Brasil, a discutir a melhoria das condições políticas. Toda essa crise que nós tivemos, ela foi gerada, a gente tem que lembrar isso, pelo questionamento do resultado eleitoral. E resultado eleitoral, ele pode ser questionado, mas o modelo que gera esse questionamento é que não deveria acontecer para provocar isso. Então, ou a gente tem eleição constitucionalmente correta, com contagem pública de voto, ou a gente vai continuar no mesmo impasse e no mesmo risco para a eleição 2026. Tem aí a gigantesca perspectiva da direita conservadora fazer uma grande maioria de... Que um partido político receba verba do exterior, que seja financiado ou que responda a ordens de potências estrangeiras. Caso seja comprovado, ainda não há provas sobre isso, ainda não há nada definido, Elon Musk só está falando, está afirmando, mas aguardemos as provas disso. Caso seja comprovado algum tipo de ingerência, algum tipo de colusão entre alguma força política brasileira e potências estrangeiras, ou a USAID, por exemplo, do partido político, da liderança política na pessoa física, o que aconteceria? Olha, Carlos, em último caso, né, se tudo isso... Vamos pensar do pior para o melhor, e tudo é ruim, né? Então, o pior é a possibilidade que nós tenhamos tido fraude. Fraude é um crime gravíssimo
e que torna nulos os atos todos que ocorreram mediante fraude. Então, se de alguma maneira houve uma influência desse deep state, né? Você falou Estado profundo, esse Estado paralelo, enfim, durante o governo Biden, no período eleitoral brasileiro, isso pode resultar numa caracterização de fraude. E essa fraude torna nulos os atos, repito, eleitorais gerados mediante fraude. Se isso não ocorreu diretamente, ainda assim, ou seja, se não houve uma influência direta em partidos ou em políticos ou em tribunais, se isso não ocorreu diretamente, ainda assim pode ter ocorrido indiretamente, porque no momento em que se estimula, ou se influencia, ou se financia a opinião pública por meio de ONGs, por meio de agências de checagem, por meio de pesquisas universitárias que não são espontâneas, mas geradas por influência desse deep state norte-americano denunciado pelo Musk. Nesse momento, a gente tem a opinião pública também sendo fraudada. E a opinião pública fraudada influencia tribunais que geraram decisões a partir dessa opinião pública. Então, tudo isso é muito grave, porque ou a gente teve uma fraude durante o período eleitoral, quer dizer, se essas denúncias forem confirmadas e comprovadas, então a gente pode ter tido diretamente uma fraude que resulta em nulidade dos atos eleitorais ocorridos, ou a gente pode ter indiretamente essa fraude caracterizada pela influência da opinião pública que motivou essas decisões. Quem aqui não se lembra, por exemplo, durante 2022, que foi o ano mais censório do ponto de vista eleitoral que nós tivemos, quantas decisões não resultaram em censura de conteúdos jornalísticos, não resultaram em censura de perfis de jornalistas, mas perfis de políticos, de partidos também. Tudo isso foi motivado, amparado em quê? Em agências de checagem. Agências de checagem eram objeto, eram prova, eram reforços para as decisões judiciais dos tribunais eleitorais. Se essas agências não estavam trabalhando de forma espontânea, é óbvio que essas decisões também são nulas por conta de terem se baseado em uma opinião pública fraudada ou, no mínimo, influenciada por um dinheiro algo que não deveria ocorrer. Então a gente está diante de algo que, se olhar para cá é grave, se olhar para lá é grave. Não tem como não ser grave se esses fatos, se essas denúncias forem comprovadas. É necessário que a gente faça essa CPI para ontem. A gente está aqui muito conversando, o senhor Vaca veio para cá, o senhor Vaca foi para lá, a OEA, não sei o que mais. A gente tem que olhar agora, deixa o senhor Vaca ir embora para a Colômbia e vamos olhar aqui para o nosso pasto. E o nosso pasto é CPI da USAID, CPI da USAID para ontem, para a gente investigar tudo isso antes que chegue um novo ano eleitoral no ano que vem e a gente corra novamente o risco de nós termos eleições, vamos dizer assim, não tão transparentes. Pois é, eu queria perguntar para o deputado Ramagem essa questão da CPI, que poderia investigar sobre eventuais interferências estrangeiras no processo eleitoral brasileiro. O senhor é delegado da Polícia Federal, então tem uma experiência também em questões de investigações. O que o senhor acha? É possível, fisicamente possível, é factível comprovar essa ingerência, ou ela acaba acontecendo através de ONGs, por exemplo, muitas vezes ligadas a partidos, mas não exatamente partidos, acaba acontecendo de forma mais dissimulada, então se torna mais difícil comprovar de forma definitiva uma ingerência estrangeira através de doações, de pagamentos, de recursos, etc. O que está aparecendo, primeiro, é que está vindo um grande pacote de apuração dos Estados Unidos. Muito já se revelou em pouco tempo de investigação de todas as interferências e financiamentos dessa USAID. Se fala, né, de interferência na Jamaica, na Sérvia, no Egito, diversos países. No Brasil ainda não há o pacote. Parece que está se construindo para trazer ao Brasil tudo o que foi feito. Como foi feita essa interferência no nosso sistema democrático brasileiro, na nossa soberania nacional. Se foi feito por ONGs, se foi feito diretamente a meios de comunicação e mais, a instituições públicas nacionais. São condutas que devem comprovar, demonstrar ou dar um fio de apuração
para que a CPMI ou a CPI possa andar. A CPI já tem as suas assinaturas e falta o componente político de algo grave que já está aparecendo, mas não ainda contundente para demonstrar o que efetivamente aconteceu. Então, se derem os pontos, valores, onde foi que entrou aqui a forma de interferência e do próprio TSE, que é o grande garantidor por lei da isonomia do processo democrático, e a gente sabe que não foi assim que aconteceu, houve uma seletiva censura, houve imparcialidade para tudo quanto é lado, o candidato presidente Bolsonaro, em reeleição, teve tolhida várias partes de liberdade de expressão e vários órgãos parlamentares e pessoas em rede social. Então tem muito para se destrinchar aí. O que está aparecendo, essa declaração do Elon Musk é enfática, contundente, demonstra uma certeza do que ele está falando, e então o que a gente espera é que venha em breve alguns indícios e pontos para a demonstração, não apenas pelo Congresso Nacional, mas o que se verifica já em âmbito eleitoral é uma grande conduta vedada, mas muito mais do que isso, fraudes, como foi colocado, e responsabilidade a ser apurada. E agora vamos falar de mercado de energia, porque hoje estou aqui para falar de uma novidade incrível. O livre mercado de energia aqui chegou e agora já está com mais de 45 mil clientes. E sabe qual que é a melhor parte dessa história? É que você pode contar com a Matrix Energia, com a qual você vai ter uma enorme economia em sua conta de luz. E eu estou aqui com o Rafael da Matrix Energia. Deixa eu ver se o Rafael já entrou aqui. Rafael, muito boa noite. É um prazer tê-lo aqui no Bradock Show. Então, explique para a gente como funciona esse processo da Matrix Energia. Carlos, boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos da bancada. Eu só vou pedir uma ajuda a você com relação ao tempo. Me ajude aí sempre nessa questão. Publicou o vídeo ontem durante uma crítica aos preços dos alimentos. Vamos dar uma olhada no vídeo do governador Romeu Zema. Desta vez eu recorri a uma nutricionista para ver se podia ou não. E ela falou que sim. Comer banana com casca. Não fica tão bom quanto uma banana pura, não. Mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam. Fica aí uma sugestão que pode funcionar. Um abraço a todos e a todas. Deputado Luiz Felipe Ornelas de Bragança, o que o senhor acha dessa provocação também, né, do Romeu Zema? Temos um problema de inflação dos alimentos, mas, ao mesmo tempo, a comunicação poderia não ser exatamente a mais eficaz. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, é a primeira vez que eu estou vendo esse vídeo e, de fato, eu não entendi bem o porquê que ele fez esse vídeo, qual é a intenção dele. Só acho que, de fato, foi um tiro no pé. Se era para transmitir uma mensagem de que ele é uma pessoa do povo, ele não é uma pessoa do povo. Vamos lembrar isso, deixar bem claro, né? Ele é um grande empresário da região. Então, também não entendi qual foi a alusão com relação à casca de banana, se ela é mais nutritiva do que... Não foi feliz, simples assim. Acho que todos cometem erro no posicionamento político, na geração de imagem, na sua própria geração de imagem, e quando se sai fora da sua autenticidade, eu acho que começar a entrar em pântanos, né, em termos de respeitabilidade, de coerência e tudo mais. Então, eu não entendi, eu simplesmente acho que foi ruim para ele. Talvez ele se explique e dê mais coerência aí no porquê que ele fez esse. É isso aí, pessoal, e vamos para mais uma notícia. Governo Lula gasta 24 mil com diárias de assessores de Janja em viagem a Roma. Valor cobre apenas diárias e não inclui passagens e hospedagem. A agenda inclui encontro com o Papa Francisco. A viagem da primeira-dama Janja Lula da Silva a Roma, na Itália, para representar o Brasil na reunião do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, resultou em um gasto de 24 mil apenas com diárias de 4 assessores que o acompanharam. O valor foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo e não inclui passagens aéreas nem hospedagem. Cada um dos auxiliares, Cláudio Adão Souza, Tainara Cunha, Edson Pinto e Júlia Silva, recebeu 6 mil em diárias internacionais, correspondente a 2 dias e meio de viagem.
A designação oficial para a missão foi publicada no Diário Oficial da União e autorizou o afastamento dos assessores entre os dias 9 e 14 de fevereiro. A viagem aconteceu após convite do ministro Wellington Dias, Desenvolvimento e Assistência Social, responsável por garantir a presença oficial de Janja no evento. Sem esse convite, a legislação impediria que a primeira-dama representasse o governo. O Palácio do Planalto não forneceu detalhes sobre os custos totais da viagem e a equipe da primeira-dama não se manifestou sobre os gastos com transporte e hospedagem. O Ministério do Desenvolvimento Social declarou que os números serão divulgados no Diário Oficial da União, sem informar a data. Além de participar do evento na ONU, Janja se reuniu nesta quarta-feira com o Papa Francisco no Vaticano. O encontro abordou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa lançada na cúpula do G20. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.